Bom dia, Otávio. Bom dia, pessoal que está entrando aí, devagarzinho, bom dia. Bom dia, pessoal. Galera, para adiantando, pega pra gente o caderno de história e também a apostila. Só para adiantar, todo mundo fez aquelas 3 páginas de atividade, que é pouca coisa? É 39 a 43, mas antes disso eu quero fazer uma discussão com os senhores. Mas eu queria que todo mundo estivesse na sala, porque isso é muito importante, ok? Enquanto isso eu vou carregar aqui o slide, lembrar que a live é gravada, então se alguém não conseguir entrar, que eu sempre recebo mensagem, não fica desesperado, eu só não posso ficar esperando, ok? Eu vou carregar aqui o slide, depois a gente carrega a atividade para fazer a correção. Para a gente fazer a discussão do que, como foi o nosso processo de independência. O pessoal dormindo ainda. Cadê a galera? Tem alguém com o microfone aberto, hein, galera? Tem que fechar aí, hein, o áudio. Tá carregando aqui, tá um pouquinho lento. Entrando aqui. Ana Clara. Já desliguei. Como é que foi aí o Dia dos Pais? Tranquilo? Olha só, pessoal. Vamos começar, não tem como ficar esperando o pessoal todo entrando, não. Espero que vocês tenham tido um excelente Dia dos Pais com o pai de vocês. Talvez a gente está voltando aí nas aulas, eu não sei, vocês estão vendo, estão acompanhando aí também. Vão aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu falei com os senhores que a nossa independência, a independência do Brasil, ela é diferente da América Espanhola, e a gente vai comparar isso hoje, essa que é a discussão, antes de fazer a correção. Eu falei com vocês que quem fez nossa independência, quem conduziu a nossa independência, foi a própria família real. Vocês estão lembrados disso? Quem declarou nossa independência no dia 7 de setembro de 1822? Galera, falta menos de um mês para a independência do Brasil. O pessoal, só fazer uma crítica aqui, a gente nem sabe por que é esse feriado. Se você chegar no dia 7 de setembro e colocar lá na internet por que hoje é feriado, dia 7 de setembro, que vai cair numa segunda-feira, o pessoal nem sabe. Se a gente não tivesse pandemia, ia ser mais um dia para enforcar, para ficar em casa, para viajar. E, na verdade, isso representa a independência do Brasil. Isso representa ali quando a gente se emancipa de Portugal. Nós não somos mais colônia oficialmente. Tudo bem, eu já expliquei para vocês que desde a chegada da família real, com os tratados, com a elevação do Reino Unido em 1815, aqui, ó, com o dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, até a decretação da independência, independência ou morte, as margens do Ipiranga, com Dom Pedro I, na verdade, quando a família real chega aqui, nosso processo de independência começa a andar. Devagar, mas anda. Vai demorar 14 anos depois da chegada da família real para haver a nossa independência oficialmente. Mas eu falei com vocês, quando o Brasil é levado à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves, a gente já quebra o pacto colonial. Só faltava ver qual era o modelo que nós íamos adotar. E o modelo que nós adotamos
foi um modelo extremamente conservador. Eu estava falando isso na aula, ficou um pouquinho corrido, porque a live estava acabando. Eu adoro a história do Brasil, gostam mesmo. Na verdade, nós vimos que quem conduziu o processo de independência no Brasil foi a própria família real, foi Dom Pedro. Dom João deixou o filho dele aqui como príncipe regente, voltou para Portugal devido à Revolução Liberal do Porto, com poderes limitados. Dom João volta para lá, Dom João VI. E ele na verdade, ele vai deixar o filho dele porque ele tinha a ideia que quando ele chegasse lá em Portugal, Portugal ia querer recolonizar o Brasil. Como, professor? Acabando com os tratados, acabando com a elevação com a categoria do Brasil de Reino Unido, Portugal e Algarves, e o Brasil ia ser recolonizado, o pacto colonial ia voltar a valer. Mas depois de 14 anos de liberdade, de tratados, de poder fazer comércio livremente, depois de 7 anos como o Reino Unido, de Portugal e Algarves, o Brasil não ia, o Dom João já sabia isso, o brasileiro, a elite brasileira não ia voltar, não ia aceitar voltar a ser o quê? Colônia de Portugal. Então o que ele fez? Ele foi extremamente esperto. Ele deixou o filho dele aqui como príncipe regente, que no caso de acontecer uma rebelião, uma revolta, quem ia conduzir a independência ia ser a própria representante da monarquia, o filho de Dom João VI, Dom Pedro, que ia ser Dom Pedro I. E foi isso que aconteceu. Então, na verdade, o processo de independência nossa, ela manteve a unidade do país, ela manteve os privilégios e houve a continuação da monarquia. Professor, mas por que você está chamando a atenção para isso? Porque hoje nós vamos comparar as diferenças ou semelhanças entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola. Então, aquele capítulo anterior que nós vimos é importantíssimo, porque nós vamos pegar os dois hoje e vamos unir. Eu lembro que alguém aqui, quando eu estava explicando a matéria, escreveu para mim assim: professor, então quer dizer que as coisas já começaram erradas na nossa independência. Eu não lembro quem foi, se manifesta aí. Alguém colocou mais ou menos assim para mim aqui no chat: olha, o Brasil já começou errado com a independência que foi feita por Dom Pedro. Alguém colocou mais ou menos isso. Não foi que colocou essa mensagem para mim. Eu falei assim: mais ou menos isso. Por quê? Na verdade, não se mudou absolutamente nada. Galera, como é que foi a nossa independência mesmo? Deu para contar. Dom Pedro tinha ido lá em São Paulo fazer reunião com a elite de São Paulo, que já estava ali, ela tinha se revoltado, teve uma rebeliãozinha. E nessa ida a São Paulo, ele vai conhecer a famosa Domitila, aquela amante lá que apareceu na novela um tempo atrás, que vai virar Marquesa de Santos. Ele aproveita lá para fazer a reunião, conhece Domitila, que vai ser a grande paixão de Dom Pedro. E ele vai cair de 4 por ela, lembrando que a esposa dele era Leopoldina, que veio da Áustria para casar com ele. Ele vai estar voltando lá da amante dele realmente, e também dessa reunião política que para acabar com a rebelião em São Paulo. Ele vai receber as cartas de Leopoldina e também ali do José Bonifácio, que era o artífice. Era o representante ali da elite brasileira que queria também apoiar a independência, mas de maneira conservadora. Por quê, professor? Havia duas propostas aqui no Brasil, dentro da elite brasileira, de independência. Uma radical, que era proclamar uma república, acabar com os vestígios da monarquia, e outra conservadora, que queria manter a unidade do país, os privilégios, e queria conduzir a independência de uma maneira a excluir o povo. Ele vai receber, quando ele está voltando lá com a sua mula: professor, mas eu vi o quadro que ele estava no cavalo. Gente, ele voltava pela Serra do Mar, então o cavalo não se dá muito bem com terreno íngreme. Ele estava voltando em cima de uma mula, tinha cavalo também, e ele estava com dor de barriga, mas isso não tira o mérito dele, ele estava realmente com dor de barriga. Tem vários cronistas que falam isso, ele estava passando mal. Ele vai receber as cartas de Dona Leopoldina e José Bonifácio, contando que as cortes portuguesas queriam exigir, mesmo que a força, o retorno dele para Portugal e depois dar início ao processo de recolonização do Brasil. Dona Leopoldina, que era muito instruída, que veio da Europa, uma mulher das luzes, lia muito, estudava, com o apoio de José Bonifácio, que era ali como se fosse ali o braço direito de Dom Pedro. Eles vão recomendar o quê? Proclamar a independência. No entanto, que quem assina a independência do Brasil primeiro não é Dom Pedro, é Dona Leopoldina. Olha só que legal, é Dona Leopoldina. Ele recebe aquelas cartas, ele joga no chão, ele fica revoltado e fala: a partir de agora nós vamos romper com Portugal. Diz que ele arranca as insígnias lá de Portugal, que ele estava no uniforme, e ele vai declarar a independência. Dizem que ele grita:
independência ou morte. Não era bem assim. Professor, mas eu vi uma imagem lá que eu vi eles estavam em cima do cavalo branco, lindo, maravilhoso, tinha um monte de gente ao redor deles. Calma, isso aí é interpretação. Isso aí é ufanismo, é nacionalismo. Muitos quadros foram ali pintados após a proclamação da independência e até mesmo quando Dom Pedro vai voltar para Portugal, cena dos próximos capítulos. O fato que vai acontecer é que não vai se mudar muita coisa no Brasil. A Leopoldina foi a primeira imperatriz no Brasil? Foi, porque ela praticamente declarou independência, ela estava aqui, é a esposa de Dom Pedro, foi Matheus. A Julie colocou aqui que o Brasil parece no passado, parece os dias de hoje. Julie, vai parecer muito mais hoje. Sabe por quê? Vou fazer a discussão nesses 20 minutos agora, iniciais, de como ocorreu e como ficou o Brasil após a proclamação da independência. Ok? Então vou lembrar. Quem fez foi Dom Pedro. Vou lembrar da América Espanhola. A América Espanhola, quem governava aqui eram os chapetones, que eram nomeados pelo rei espanhol. Lembra daquela pirâmide social? Abaixo dos chapetones vinham os crioulos, que promoveram a independência quando Napoleão invadiu a região da Espanha. Depois vinha quem? Os mestiços, os indígenas e os escravizados, que eram pouco. Aqui no Brasil, a sociedade não vai sofrer alteração nenhuma. Por quê? Lá na América Espanhola, quem era crioulo ascendeu quando começou a independência. Então, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, é a própria elite crioula que vai governar, vai se autogovernar e vai proclamar repúblicas. Professor, a coisa pública. Mudou alguma coisa lá? Lembrando, não mudou. Nós vimos que para a população mais pobre, não mudou absolutamente nada. Professor, e no Brasil? Galera, no Brasil não vai mudar absolutamente nada. Nem no alto, na elite e nem abaixo. Vamos lá, aula de hoje. Vamos fazer a comparação entre os processos de emancipação da América Latina, aqui entre a Espanha e o Brasil, que se emancipou de Portugal. Professor, por que isso é importante? Para nós entendermos que a independência do Brasil foi diferente e foi extremamente conservadora. Professor, mas o pessoal na América Espanhola proclamou lá as repúblicas inspiradas no iluminismo, nas ideias das luzes, né? Naquelas ideias de um governo justo, mas tudo bem, não fez nada para o povo, não mudou nada. Mas pelo menos rompeu e proclamou uma república. Ali as independências da América Espanhola não aboliu imediatamente a escravidão, mas depois vai começar paulatinamente a abolir a escravidão. E como aconteceu? Vamos comparar como aconteceu no Brasil e como aconteceu naqueles países da América Espanhola. E a grande pergunta é: por que o Brasil ficou unido e não se quebrou em vários países, enquanto a América Espanhola vai se fracionar em vários países? Lembrando, a resposta da América Espanhola nós já sabemos, tem a ver com o desejo das elites. Mas e no Brasil? Por que isso não aconteceu? Por que não se quebrou? O Nordeste não virou, de repente, uma região autônoma? Ou então o Sul, que vivia insatisfeito com Dom Pedro, não se transformou numa região autônoma? Por que Salvador? Então Pernambuco, aquele monte de revolta em Pernambuco, que o pessoal ali não vai aproveitar, fazer uma guerra e declarar a independência. Por que a região de Minas Gerais não vai se separar do Brasil? Respostas hoje, nós vamos ver agora. A Júlia está perguntando o que quer dizer que é conservadora. No sentido de conservadora, Júlia, que não houve mudança nenhuma, diferente da América Espanhola. Na América Espanhola ainda houve uma diferença em quem estava governando e a forma que foi escolhido de governo, que é a República. No Brasil, não mudou absolutamente nada. Vamos lá então, hein? Por que o seu professor fala que as coisas começaram a dar errado no Brasil com a independência? É a forma que nós escolhemos de governo e como nós escolhemos. Eu falei para vocês que lá no processo de independência, lá antes do dia do fico, lá antes da proclamação de independência, dia 7 de setembro, havia correntes no Brasil que queriam se espelhar na independência dos Estados Unidos, galera. Queria se espelhar nas independências da América Espanhola. Queria proclamar uma república e tirar a família real do poder. Ou, pelo menos, deixar a família real no poder, mas fazer tipo uma monarquia parlamentarista, onde o poder não ia estar concentrado na mão deles. E havia o outro lado, a galera que era conservadora, que simplesmente queria romper o pacto colonial e não mudar absolutamente nada. Já falei com vocês que foi essa segunda que venceu. Então, vamos lá. Diferenças e semelhanças. Vou comparar as duas. Na América Espanhola, lembra, o contexto é igual, é a invasão de Napoleão. Por favor, hein? Por favor, galera. O contexto é igual, eu não coloquei aí, tem que lembrar. O contexto é a invasão de Napoleão.
A Espanha é ocupada, Fernando VII é tirado do poder. No Brasil, a família real foge para cá. Primeira diferença. Mas eu não coloquei isso. Se você quiser colocar e lembrar, a gente já viu isso nos slides. Na América Espanhola, o rei é tirado do poder. Fernando VII ali fica um vácuo de poder na Espanha e começa as juntas governativas. No Brasil, não acontece isso. Quando Napoleão invade, o Brasil, na verdade, Portugal, né? Portugal tinha uma relação muito boa com a Inglaterra, não queria abrir mão dela, e eles acabam sendo apoiados em fugir para sua colônia mais próxima, que é o Brasil, em 1808. Então, essa é a primeira diferença. Mas eu não vou colocar isso, você tem que lembrar. Professor, então vamos lá. Quem é que conduziu a independência da América Espanhola? Foi conduzido pela elite criolha, em oposição aos chapetones. Lembra daquele contexto? Eles queriam romper o pacto colonial, poder comercializar livremente e poder ocupar os altos cargos, que os crioulos não podiam. Então, na verdade, o que vai acontecer na América Espanhola é, primeiro, vamos lá, eles vão começar a luta pela independência, não visando ali proclamar uma república, porque havia dentro das rebeliões pessoas que defendiam que se trouxesse monarcas da Europa para governar os países aqui da América Latina, de língua espanhola. Nós já falamos disso. Professor, mas qual era a ideia da elite? A elite local queria ocupar os altos cargos, que não podiam, então eles tinham que romper o pacto colonial. Então, quem vai conduzir a independência aqui na América Espanhola? Os países da Argentina, Paraguai, Uruguai, o México, o Gran Colômbia, que vai se formar depois, vai ser quem? As elites. Com o apoio de quem? Dos mestiços, dos indígenas que vão lutar. E isso que vai acontecer. Vamos lá. Segundo aspecto. Esse aqui, ó, falei muito com vocês na aula. Por que se quebrou em várias repúblicas na América Espanhola? Porque as guerras de independência vão levar à divisão territorial em vários países. Porque essas elites, a elite crioula aqui, ó, ela vai estar interessada na manutenção dos seus privilégios de poder. E muitas vezes ela vai lutar até entre elas para se manter. É o caso da Argentina lá, que tentou anexar de repente o Paraguai, não deu certo. Depois vai tentar anexar o Uruguai. E vai se formar vários países. As elites de cada região vão buscar a manutenção do seu poder. Inclusive vão fazer guerras até mesmo entre elas, não só contra a Espanha, para a manutenção desse poder. Lembrando que o Brasil ocupou a Cisplatina, não pode esquecer isso, que é o Uruguai. Ele só vai ficar livre mais tarde. Professor, qual foi a forma de governo que foi adotada pelas repúblicas espanholas? Aqui, ó, repúblicas, ou a coisa pública. Por que, professor? Porque eles estavam em consonância, eles estavam em contato com as ideias iluministas. Eles estavam em contato com a independência dos Estados Unidos, que proclamou lá uma república presidencialista, nós vimos isso. Eles estavam em contato com as ideias da Revolução Francesa, de um governo justo. Ah, professor, mas você falou que eles não modificaram nada para os mais pobres. Verdade, mas pelo menos eles adotaram o nome de repúblicas. República da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, que vai se quebrar, né? Da Colômbia, do Equador, da Venezuela. Então, pelo menos eles tinham a visão do quê? Que eles deveriam romper com os laços com a monarquia que ocupava aqui os altos cargos. Aí veio aquela discussão, professor, os chapetones, a gente falou, teve chapetones que voltou para a Espanha, depois que o rei voltou a governar, mas teve chapetones que ficou aqui e se anexou e virou a elite crioula, elite local. Foi uma questão de escolha, ok? Nós já vimos isso. Não vou ficar voltando, explicando detalhadamente tudo. Professor, então qual é o sentido da independência da América Espanhola? A elite crioula queria ocupar os altos cargos, retirando os chapetones. Basicamente é isso. Sem modificar a estrutura da sociedade da América Espanhola, da sociedade colonial. Vamos lá. Então, é uma elite local que luta e retira os altos cargos dos chapetones e rompe com a monarquia e proclama uma república, ok? Mesmo que não tenha benefício para o povo. Professor, e para o Brasil? Quais foram as mudanças que aconteceram? Galera, nenhuma. Nenhuma. Até isso o Brasil é diferente. Nenhuma. Porque nós vimos aqui que, na verdade, que quem conduziu a independência do Brasil foi a própria monarquia, com o apoio das elites. As elites não romperam com a monarquia. Olha só que engraçado. É diferente da América Espanhola. Vamos lá, se quiser anotar, não entendeu a diferença. Puxa a setinha, a Espanha em direção ao Brasil. E coloca a observação. Aqui, as elites não romperam com a monarquia. Elas romperam com Portugal e mantiveram a estrutura do governo monarco absolutista intacto. Porque quem ficou aqui foi Dom Pedro, com a missão de manter a unidade do país.
Então, não houve mudança significativa nenhuma. Como você prova isso, professor? Vamos lá. Primeira coisa, aqui quem conduziu a independência não foi uma elite. Havia sim a elite que apoiava ali, tipo José Bonifácio, que era conservador, que via a necessidade de manter o Brasil unido. Então, qual era a melhor forma de manter o Brasil unido? Que a família real continuasse aqui. Lembra que a gente já discutiu isso? Por que a família real não ia embora? Por que ela não desejava voltar para Portugal? Principalmente depois da Revolução do Porto, porque ela ia ter os poderes limitados. Ela ia voltar para Portugal, que estava quebrado financeiramente, depois da ocupação de Napoleão. Então, depois aqui de ter ficado aqui, imagina, 1811 a 1822, 1821, vamos colocar, 1821, que quando a Revolução do Porto, 1820 e 21. Depois de ter ficado aqui 12 anos, a família real não manifestava interesse em voltar para Portugal e coibia as revoltas separatistas, tipo a insurreição pernambucana que nós vimos de 1817, que ameaçou o poder aqui da família real dentro do Brasil. A família real estava aqui e teve uma revolta aqui liderada por Domingos Martins e outras pessoas em Pernambuco, que nós vimos, a insurreição pernambucana, que chegou a proclamar uma república, que não teve sucesso, nós vimos. A repressão foi brutal. Mas a ideia era, a elite tinha medo do Brasil, que se acontecesse a independência e não tivesse alguém para unificar o território, manter a unidade, ia acontecer o que aconteceu na América Espanhola, se quebrar em vários países. Então, quando Dom João volta e deixa seu filho, pelo menos a elite brasileira enxerga o seguinte: olha, Dom Pedro está aí, ele que é o fator de unidade, ele que vai ser a pessoa que vai poder conduzir a independência, vai ser respeitado e evitar o separatismo. Galera, e o pessoal fala que Dom João VI era bobo. Você acha que isso é o comportamento de um governante bobo? Enganou Napoleão, conseguiu ficar aqui quase 12 anos aqui, fazendo um jogo duplo, agradando brasileiros e portugueses, lembrando que Portugal já estava livre desde 1814. E depois, na hora de ir embora, vendo a situação, a insatisfação da elite brasileira, que não ia aceitar a repactuação do pacto colonial, a reativação do pacto colonial, vai deixar o filho dele para conduzir a independência. Gente, isso é coisa de um governante bobo? Dom João estava aqui? Não, não é. Mas o pessoal retrata Dom João como um bobão. Vai na internet que você vê. Dita lá, Dom João, o cara que só sabia ficar comendo, era atraído pela esposa à torta direito, mas não era, não era. Entendeu a ideia? Dom Pedro tinha uma função aqui, era conduzir a independência. Se tivesse satisfação, Dom Pedro, faça independência. Dizem que Dom João falou isso mesmo com ele. Pedrinho, se você estiver aqui e você vê que começar uma revolta, faça você a independência antes que um aventureiro a faça. Quem eram os aventureiros? Era tipo generais da América Espanhola que tomaram o poder na América Espanhola e fracionaram a região. Era um bando de aventureiros. Era o San Martín, o Simão Bolívar, era o Bernardo O'Higgins, que nós vimos. Aqueles libertadores da América. Olha só que legal. Professor, qual é a outra diferença entre a gente e a América Espanhola? Aqui, ó. O Brasil não se fracionou. E aí que a aula terminou, que eu estava falando que, apesar de ter conflitos em algumas regiões, que durou até um ano, até 1825, nós não tivemos uma guerra pela independência, que não teve uma guerra civil. Não houve uma guerra de separatismo que ameaçou a unidade do Brasil. Não tivemos. Tivemos revoltas localizadas na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, mas que foram sufocadas. Tudo bem, o Brasil estava começando, teve alguma dificuldade. Foi totalmente pacífico? Não, não foi. Mas nós tivemos guerras que nem lá na América Espanhola? Não, não tivemos. Não tivemos. Então, na verdade, Dom Pedro, pode ir escrevendo, o pessoal está no chat aqui, pode ir colocando o que vocês estão achando, que depois eu paro e leio tudo, antes de passar ao próximo slide, ok? Não fica preocupado, não. A condução da independência do Brasil pela família real, que seria o fator de idade, que é Dom Pedro, quando eu falo família real, Dom Pedro que ficou, que vai virar o Dom Pedro I. Ela garantiu a unidade territorial do Brasil. Então o Brasil continuou esse monstro gigantesco aqui na América do Sul, o único país de língua espanhola, de língua portuguesa, ao contrário da Espanha que se quebrou em várias partes, porque Dom Pedro conduziu realmente a independência e conseguiu seu fator de unidade, conseguiu ter o respeito das elites, pelo menos a maioria, para manter a unidade do país. Então aqui nós não tivemos guerras que levaram à dissolução, guerras civis violentas. Tivemos sim revoltas na Bahia, que comemora data diferente, Maranhão, Grão-Pará, alguma insatisfação na Cisplatina, mas que não foi suficiente para o processo de independência fracionar o Brasil.
Nós tivemos também apoio da Inglaterra. A Inglaterra tinha também aqui interesse. A Inglaterra não apoiou lá a independência da América Espanhola, vai apoiar aqui também. Professor, então quer dizer que a presença de um membro da família real, Dom Pedro, foi o fator de unidade que a elite queria, a parte dela conservadora, para evitar que houvesse guerras de separatismo, que fracionasse o país, que poderia levar à dissolução. Lembra que o Nordeste estava insatisfeito, um monte de revolta no Nordeste. Eu tinha acabado de passar pela fase da mineração e a Conjuração Mineira quase separou lá Minas Gerais, proclamou uma república, quase, né? Terminou antes de começar. Eles foram delatados. Na Bahia, Conjuração Baiana, dos alfaiates, mesma coisa. A família real aqui, insurreição pernambucana. Então quer dizer que havia insatisfação no país. E de repente o processo de independência, imagina que Dom Pedro, ele, ao invés de proclamar a independência, ele atende às cortes portuguesas. Imagina que Dom Pedro ameaça manter ali o pacto colonial. Fatalmente teria guerras no Brasil e o território teria se separado. Só que Dom Pedro já foi avisado pelo pai. Se tiver insatisfação, conduza a independência a você. Olha só que legal. Muito diferente da América Espanhola. Professor, qual é a outra característica? Aqui, ó. Enquanto que a América Espanhola proclamaram repúblicas, romperam o pacto colonial e quebraram ali o governo que era monárquico, aboliram o governo monárquico, no Brasil, se o membro da família real ficou e a elite apoiava ele durante a independência, e ele era ali príncipe regente no Brasil, o que vai acontecer? Dom Pedro vai virar o nosso primeiro imperador, lá em 1º de dezembro de 1822. Então, na verdade, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: a monarquia continuou existindo. A monarquia absolutista. A monarquia absolutista mesmo, aquela antiga, aonde o rei manda e todo mundo obedece. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Vai dar um problema sério a primeira Constituição. Não vou adiantar. Vai dar um problema seríssimo esse poder de Dom Pedro. O famoso poder moderador, que ele utilizava à torta e à direita. O poder dele, na verdade, que era absoluto. Ele era aquele monarca ainda antigo, onde as pessoas que tinham poder militar, político, religioso, todos obedeciam a ele. Ou seja, proclamou a independência, mas aqui no Brasil, se durante a colônia era a família real portuguesa que mandava, agora vai ser um membro da família real portuguesa aqui no Brasil que vai comandar o nosso governo, que vai continuar a ser quê? Uma monarquia. Se era uma monarquia na colônia, vai virar uma monarquia enquanto o país vai ficar livre. Ou seja, não vai mudar nada no aspecto político. Absolutamente nada. O poder vai estar concentrado na mão de quem? Dom Pedro, que vai ser o Dom Pedro I. Olha só a diferença. Aqui não vai se proclamar uma república, ok? Professor, aí é uma coisa parecida entre uma e outra. Isso aí, na América Latina, não mudou. Se lá, pelo menos na América Espanhola, houve a elite que tomou o poder, guerra de separatismo que dividiu o território e proclamação de república, aqui no Brasil não teve nada disso. Mas tem uma coisa que é igual entre as duas. O quê? A manutenção dos privilégios da elite e também sem mudança na estrutura da sociedade, sem reforma social. Traduzindo, Dom Pedro vai se virar o Dom Pedro I, mas ele vai manter o poder, vai manter a sociedade sem alterar a estrutura aqui dentro do Brasil. Vai continuar absolutamente a mesma coisa. Pelo menos na América Espanhola, quem assumiu o poder foi a elite e proclamou a república. Tudo bem, se quebrou em vários países. Mas lá não mudou nada para os pobres. Aqui no Brasil, não vai mudar absolutamente nada. Nada. A estrutura da sociedade vai continuar a mesma coisa. Só vai tirar o rei e romper o pacto colonial, vai voltar o Dom João, e aqui vai ficar quem? O outro rei da família real portuguesa no poder, Dom Pedro I, que vai declarar a nossa independência. A estrutura da sociedade não vai ter modificação nenhuma. O Brasil ainda vai ser uma sociedade extremamente escravagista, dependendo da mão de obra escravagista, e vai se tornar também ali Dom Pedro, assim como na América Espanhola no início, não vai romper o vício do tráfico negreiro, vai manter ali os negros como um produto, uma atividade comercial mais lucrativa. A elite portuguesa e brasileira agora vão estar aqui, vão ter que aprender a conviver e elas vão ter vários privilégios. A Igreja Católica vai continuar no poder aqui na igreja, a Igreja Católica vai continuar como religião oficial e vai ter membros no governo e também ali perto do imperador. Ou seja, os mais pobres, a escravidão não vai ser abolida, os mestiços e pobres vão continuar pobres e mestiços lá abandonados, os indígenas idem. Então a estrutura não vai mudar absolutamente nada, a não ser
rompeu o pacto colonial no dia 7 de setembro de 1822. Professor, aí você desmerece Dom Pedro. Ah, professor, Dom Pedro não quer dizer que estava com dor de barriga quando proclamou a independência. Estava. Quer dizer que o quadro que a gente vai ver que ele estava em cima de um cavalo não é real, é uma interpretação. Mas não importa, galera. Ele é nosso herói porque ele foi o cara que rompeu o pacto colonial e acabou com o domínio de Portugal, da metrópole, sobre a colônia. Tudo bem, não se mudou muita coisa. A elite ali apoiando Dom Pedro, lógico, qual vai ser a versão que vai ser adotada pelo Brasil? A versão conservadora, que apoia a manutenção de Dom Pedro no poder e o poder monarca absoluto. Não vai mudar nada. Mas ele sim rompeu e tem que ser lembrado como o herói que libertou o Brasil. Ok? Tranquilo? Eu fiz isso porque a apostila vai cobrar um texto, vai cobrar uma atividade que ela não explica, assim, ela dá um texto e você não tem uma explicação dentro da apostila de comparações. Então, eu estou fazendo isso para vocês. Vamos lá. O que o pessoal escreveu aqui? O Matheus colocou que todas as revoluções latino-americanas dependiam da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa dependeu da independência dos Estados Unidos. Então, Matheus, não faz uma relação de causa e consequência não, que isso é muito complicado. Por quê? Os Estados Unidos se tornaram independentes, aplicaram as ideias iluministas. Depois a Revolução Francesa se inspirou também na emancipação dos Estados Unidos. Então, sim, serve de inspiração, ok? São grandes movimentos da história, mas não liga uma relação de causa e consequência direta, não. É muito simplista. Senão eles teriam abolido a escravidão, que nem na Revolução Francesa. Não aconteceu. O Caio colocou aqui para mim. Naquela época, a forma que você pensava e agia determinava tudo. Caio, você escreveu perfeito. Perfeito. Naquela época, a forma que você pensava e agia determinava tudo. É lógico. Então, se Dom Pedro ficou aqui conduzindo a independência com o apoio das elites, ia ser lógico que o poder ia continuar a ser conservador. E foi isso que aconteceu. Continuou a monarquia, não mudou absolutamente nada. Você podia falar uma coisa, mas você ia fazer outra, para preservar os seus privilégios. Desde aquela época. A Júlia colocou aqui, deixa eu ver. A Júlia colocou. Eu gosto mesmo, a Júlia, adoro a independência do Brasil, adoro a história do Brasil, adoro. Para mim é a melhor matéria que tem, para a gente entender como é que a gente vive hoje. Galera, o negócio é tão sério que eu estou explicando essa matéria, mas alguém está conseguindo comparar com o Brasil atual? Esses conservadores que estão no poder, essa elite, essa coisa de nunca mudar. Por quê? Tem sempre uma elite no poder, essa que é a verdade. Desde a época da independência do Brasil. E antes, quando eu estava aqui, a gente era colônia de Portugal. Quase todos os países da América Latina você vê isso. É uma herança que continua até hoje. Professor, é uma herança a gente ter uma elite que governa o Brasil. Hoje a gente é república, mas que governa o Brasil, que desmanda, que não quer mudança. Aconteceu lá em 1822 e continua até hoje. Sem comentários. Vamos lá que eu quero ir passar para a correção, senão não vai dar tempo. O Matheus colocou: a escravidão permaneceu? Sim, permaneceu. Vamos lá. Professor, quando eu falei que aqui no Brasil não modificou absolutamente nada, diferente da América Espanhola, que foi elite que governa e proclamou uma república, eu quero dizer isso mesmo. Literalmente, não houve mudança. A escravidão continuou sendo a base da economia do Brasil, a produção agrícola, a exportação. A gente vai ver que o Brasil vai ter um problema para ser reconhecido lá fora, Matheus. Então quer dizer que assim, não mudou absolutamente nada, Matheus. Não mudou. A escravidão vai continuar no Brasil até 1888. O Dom Pedro vai abdicar do poder, vai vir a regência, vai vir Dom Pedro II, e o Brasil vai ser um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, que é a base da economia, ok? Não era hemorroida, não. Esse negócio de hemorroida é mentira. Ele estava com diarreia, Matheus. Não confunde as coisas, não. Sim, Raquel, boa. Raquel botou aqui no privado, que ela fica com vergonha, mas tá certo, Raquel. Olha só. Raquel perguntou: professor, então quer dizer que a gente vai continuar o processo até chegar na República esse ano? No final do ano, tomara a Deus que a gente vai sair na sala de aula com a vacina e tudo perfeito, nós vamos ver como termina o segundo reinado de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Nós não vamos chegar, Raquel, na República, porque a gente vai ver no 9º ano, mas nós vamos ver como termina o segundo reinado. Pode ficar tranquilo. A gente vai até 1889, quando termina a monarquia no Brasil. Fica tranquilo, a gente vai chegar lá. Depois aqui, Matheus, o caso de Dom Pedro, mas o que você perguntou, Matheus?
Ah, não, Napoleão. Não, entendi. Que Napoleão teve, não foi Dom Pedro. Entendi, Matheus. Sim. Galera, era muito comum você ter problema tipo hemorroida naquela época, porque principalmente quem cavalgava muito, tipo os militares. Então era uma coisa que era comum, Matheus. Fica preocupado com isso não. Entendeu? Era muito comum. Professor, e só para fechar pra gente ir pra correção, que a correção tá facinho. Vamos lá, que dá tempo, 15 minutos. Professor, então toda a nossa independência foi calminha? A maior parte do Brasil sim, galera. Mas, por exemplo, na Bahia, aonde havia presença forte de tropas portuguesas e onde o governador na época da independência era português e era fiel às cortes portuguesas, houve resistência, tipo na Bahia. Na Bahia teve conflitos entre fevereiro de 1822 até antes da independência, hein? Fevereiro de 1822, entre portugueses e brasileiros, até 2 de julho de 1823. Ou seja, os baianos não comemoram o dia 7 de setembro. Para eles, a data oficial de emancipação é 2 de julho de 1823. Nós vamos ver conflitos no Grão-Pará, na Cisplatina, lá na região do Uruguai, no Maranhão, que vai se estender entre 1822 e 25. Mas não vai ser suficiente para uma guerra separatista. Não vai ser suficiente para declarar uma independência nessas regiões. Porque todos os levantes foram derrotados com o apoio da Inglaterra. O Brasil não tinha marinha nessa época. Então os ingleses, com interesses econômicos no Brasil, apoiaram a nossa independência, que nem na América Espanhola, não pode esquecer isso, hein? Ameaçaram bombardear portos no Grão-Pará, na Bahia, no Maranhão, para forçar a derrota e a saída das tropas portuguesas do Brasil, ok? Ah, professor, foi totalmente pacífica? Não. Na Bahia houve uma mobilização de 4.000 pessoas que lutaram ali pela independência, ok? O Brasil estava começando, então não tinha um exército definido, não tinha uma marinha, então foi muito difícil. Nós tivemos que contar com o apoio da Inglaterra. Isso é verdade. Professor, como é que vai acontecer depois da independência? Calma, se você está revoltado agora, depois você vai ficar mais ainda. Ok? Tranquilo? Podemos ir para a correção? Sim ou não? Dúvidas? Pergunta agora, galera. Dúvidas? Podemos ir para a correção? Dúvidas? Vou passar, hein? Então vamos lá. Correção, hein? Por favor, tem 2 imagens para ser analisadas. Lá na página 39. E são 3 perguntas. E as respostas não são lá muito pequenas, tá? Não adianta ficar chorando comigo, não. Deixa eu carregar aqui. Todo mundo, página 39 e caderno na mão. Que isso aqui era para ter sido feito no caderno. Estou até vendo o pessoal aí que escreveu na apostila. Matheus, lê pra gente aí página 39 rapidinho. Ei, professor, me escuta? Estou escutando. De acordo Professor. De acordo com a leitura do documento, debata com um colega essas questões. Primeiro ponto. Como era a vida cotidiana na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XIX? Como eu não tenho número aí, eu vou explicar da seguinte forma para vocês. Até a chegada da família real, lembra da primeira aula? O Brasil era uma colônia atrasada, a capital do Brasil de Janeiro era pequena, 50.000 pessoas, era sem infraestrutura. As cidades aqui lembravam cidades medievais, sem calçamento, sem estrutura. Era uma praça central com a Câmara Municipal, com a igreja, que muitas vezes era feita no alto para jogar as fezes para cair na parte baixa. Então, na verdade, o Rio de Janeiro e o Brasil como todas as cidades eram sem infraestrutura, sem abastecimento de água potável, como o texto fala. Era uma dificuldade, você tinha que ir no chafariz público beber água. Aqui, ó, esse quadro de debris aqui, ó, os refrescos no palácio, tem um soldado aqui, ó, bebendo água no cantinho, ó, direto ali, ó, de um escravo. Então tinha pessoas que passavam com os tonéis até vendendo água, então tinha que buscar água para levar para casa das pessoas, porque não havia água potável nas casas, tinha que tirar nos chafarizes públicos. As ruas eram sem saneamento básico, esgoto a céu aberto, sujeira, sem calçamento, ou então só com aquelas pedras ainda da época da colônia, sem um planejamento. As cidades aqui do Brasil eram medievais, eram bem sujas. Se você for pesquisar os navegadores ingleses e outros que passaram pelo Brasil, eles vão ver que a descrição que aqui as cidades fediam, essa que é a verdade, tinha um odor ruim. Muitos navegadores falavam isso, tinha um odor muito ruim.
Olha só que doideira. Então quer dizer que não era legal, não era bonitinho, ok? Eu tirei um quadro aqui para você representar o que está na página 39, um outro. Olha só a presença de negros, muitos pardos aí na cidade, entendeu? Então tem aquela cabeça nossa da época da colônia só tinha branco. Esquece, a maioria das pessoas eram escravos, eram negros ou então pardos. O Brasil nunca foi um país totalmente branco. Esquece isso. Tranquilo? 2, Matheus. Segundo tópico. A Copa estava preparada para receber a cor portuguesa. Galera, nem preciso falar nada. Vieram para cá 16 mil pessoas, tiveram que confiscar as casas, príncipe regente, ou melhor, como brasileira zoeira, põe-se na rua. Então, não, mesmo com a chegada da família real, não havia uma infraestrutura para receber os membros da família real e os nobres, 16 mil pessoas. Vide o problema da moradia, que muitas foram confiscadas para servir de moradia, para servir de pouso da galera que estava vindo de Portugal. Então nós vemos que, na verdade, o Brasil estava tão abandonado que a capital do país não era capaz de receber a família real. Olha só que doideira. Então quer dizer que aqui não tinha biblioteca, não tinha banco, não tinha imprensa, não tinha universidade. Isso tudo vai modificar para chegar à família real, porque a colônia vai ter que absorver, vamos dizer, modernidades que não tinha, que era comum na Europa, mas aqui não tinha. Então, quando você vê o problema da moradia, que é o maior exemplo de problema que existiu aqui na época da família real, você vê que não havia preparação, não havia até imóveis para essas pessoas. Muitos abandonaram as casas, lembra que eu falei? Tiveram que morar onde? No interior, enquanto o pessoal ficava lá na cidade ocupando indefinidamente, porque a ideia era que o pessoal ia morar e depois ia fazer o quê? Construir suas casas. Mas teve caso que não deu certo, tipo, a Quinta da Boa Vista, que é o Palácio Real, foi um presente do governador do Rio de Janeiro que deu a propriedade para eles, entendeu? No início era um prestígio você ceder a casa para um membro da família real, mas depois vai virar um problema, porque isso vai ficar ao longo prazo, mais de 2 anos. Olha só que doideira. Então, o Brasil, o Rio de Janeiro especial, não tinha infraestrutura para receber essa quantidade de pessoas, não tinha. Imagina, a cidade em menos de 10 anos vai duplicar de tamanho, 50 mil para 100 mil, ok? O Matheus colocou aqui o Jardim Botânico, sim, para aclimatar as plantas e frutas que vieram da Europa, que não tinha. Muitas coisas. Sim, cara, a maioria do país ainda hoje são negros e pardos. Então, é isso que eu estou falando. Esquece da origem do Brasil, que é pessoas brancas, igual a gente vê nos filmes e séries. Não, a minoria da população nessa época. Se você andasse na rua, você vê negros e pardos à torto e direito. Escravos. Não, esquece. O Brasil nunca foi um país de branco. Foi uma criação isso. Sim, ó, o Jardim Botânico que o Matheus está colocando aqui, se quiser colocar os exemplos, olha só, eu coloquei a moradia, coloquei a falta de banco, biblioteca, mas, por exemplo, quem colocou aí falta de universidade? A falta de um jardim botânico, para você aclimatar as plantas e desenvolver a agricultura, que até hoje tem no Rio de Janeiro. Sim, são vários problemas. Estradas, aqui, ó, para unir as províncias, agora vai começar a se construir realmente estradas para ligar as regiões, entendeu? Uma coisa básica, depois de 308 anos de colonização. Então, aqui era muito precário, muito precário. Matheus, último tópico, lê pra gente. Como o Rio de Janeiro se preparou para receber Dom João e a comitiva dele? Vamos lá, Dom João chegou primeiro em Salvador. Parada estratégica, não foi acidente para você ver na internet, porque ele já sabia que o Nordeste estava meio que abandonado, ressentido. Depois ele saiu de janeiro, passou janeiro e fevereiro lá e chegou no início de março no Rio de Janeiro. E em Salvador a recepção foi fria, porque não sabia realmente se o rei ia chegar lá, o pessoal imaginou que era na capital, então o pessoal tomou um susto quando viu ali a nau do Dom João, do príncipe regente. Então a recepção em Salvador foi fria, porque a população não sabia se ele ia passar lá e não sabia se realmente ele ia se estabelecer naquela região, que não foi porque depois ele foi para o Rio. Mas no Rio de Janeiro houve tempo para se preparar. Então as ruas foram enfeitadas, as casas foram enfeitadas, as ruas foram limpas, que eram sujas, foram limpas. A população colocou o seu melhor traje, é só olhar na imagem. A população colocou o seu melhor traje para receber e houve uma comitiva, houve um desfile
da família real para ser recebido no Rio de Janeiro com pompa, circunstância, música, alegria e fogos. Então foi uma recepção muito calorosa, tá? A recepção da família real no Rio de Janeiro foi muito calorosa. Foi muito bem vista pela população mais pobre ou pela elite, ok? É como mostra na imagem. Não, Matheus, eles não improvisaram a recepção no Rio de Janeiro, não improvisaram. E em Salvador, sim, que até Dom João reclamou, que o povo não foi receber ele nas ruas, ok? O pessoal ficou assustado que ele chegou lá, não estava previsto, tranquilo? Não houve improvisação no Rio de Janeiro, tranquilo? Página 40. Na página 40, era para falar sobre a Conjuração Mineira, ok? Conjuração Mineira. Professor, número 1. Sobre a sua Conjuração Mineira em 1739, analisa afirmativas. Uma de suas causas foi o aumento de impostos à metrópole. 2. Objetivava a separação de Portugal e a implantação de uma república. 3. Entre os planos dos integrantes do movimento estava a abolição da escravatura. Galera, qual é a letra correta da página 40, número 1? Letra C de casa. Porque não havia projeto de abolição da escravatura na Conjuração Mineira. Proclamação de uma república, fundação de uma universidade, separação de Portugal, perdão das dívidas, ok? Nós já vimos isso. 2. A respeito da Conjuração Baiana, em 1798, analisa afirmativas a seguir. Tratou-se de uma revolta de caráter social e envolveu representantes das classes mais humildes. 2. A falta de produtos de primeira necessidade e os altos preços das mercadorias podem ser consideradas causa dessa revolução. E 3. Os comerciantes portugueses participaram do movimento porque desejavam o monopólio do comércio local. Letra correta do número 2. Letra C, porque a Conjuração Baiana, conhecida como Conjuração dos Alfaiates, queria tirar o monopólio do comércio dos portugueses, porque os portugueses aqui na época da colônia tinham preferência em ocupar os altos cargos e também no comércio local, ok? Então a letra C e letra C. Você está com CC, ok? Página 42 e 43. Página 42. Era para você analisar a chegada da família real de acordo com a ocupação napoleônica, o bloqueio continental. Na página 42, tem 3 questões. Eu vou dar a resposta, está acabando o tempo. A número 1 é a letra D de dado, ok? E a 2 era a letra E. Todo mundo acertou? Página 42 e 43, a número 1 é a letra D e a 2 é a letra E. E a número 3, que me interessa, é de que forma as relações econômicas estabelecidas entre Inglaterra e Portugal influenciaram a vida da corte portuguesa para o Brasil. Galera, era para falar aquele contexto. A invasão de Napoleão a Portugal, devido ao bloqueio continental, e Portugal não aderir a esse bloqueio continental, levou a família real a optar por continuar aliado à Inglaterra, fazendo com que a corte portuguesa, 16 mil pessoas, fugisse em direção ao Brasil, devido à invasão de Napoleão a Portugal, ok? Era isso que era para colocar. Era justamente para colocar a relação entre Napoleão e a fuga da família real. Portugal tinha um dilema: ficar ao lado de Napoleão e fazer o bloqueio continental, ou então buscar o apoio da Inglaterra. A corte portuguesa continuou com o apoio à Inglaterra, parceiro comercial antigo, e fugiu para o Brasil, com 16 mil pessoas. Essa que é a verdade, foi uma fuga, ok? Dúvidas? Essa estava facinho, convenhamos, né? Essa estava bem facinho, ok? Dúvidas? Alguém está com dúvida? Galera, eu vou mandar um e-mail para os senhores para fazer a atividade amanhã, para a gente continuar a apostila, ok? Então, olhem os e-mails e vou mandar o link com a atividade para quarta-feira. Dúvidas? Alguém está com dúvida na atividade? Não? Nada? Eu tenho uma. Fala, Matheus. A minha dúvida foi por que, em vez de fugir para a colônia, não se aliou à Inglaterra e trabalhar na França? Acabei de falar agora. Portugal era altamente dependente do comércio de produtos ingleses, devia muito. Então, para eles era melhor continuar livre e aliados à Inglaterra.